Olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Estamos chamando aqui as pessoas. Olá, doutora, já está aqui com a gente. Deixa eu convidar a doutora Marcela para o nosso bate-papo de essa noite. Vamos lá, boa noite. Olá, Juan, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim, e você? Maravilha, também. Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Tá tudo ótimo aqui. Vamos dar um oi pro pessoal, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Enquanto isso a gente vai falando aqui um pouco do que vai ser a nossa conversa de hoje, né? Bom, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui, né? Dando seu tempo para essa nossa live de hoje, contando um pouquinho aí do que a gente gostaria de passar para as famílias a respeito de segurança e anestesia, né? Segurança nos procedimentos anestésicos, né? A Smile Train tem um cuidado muito grande, né? Em questão à segurança do procedimento cirúrgico, né? Dos nossos pacientes, a qualidade das cirurgias, né? Então nós temos o nosso board. Hoje o presidente é o professor Nivaldo, Alonso, do HRAC, do HC, né, e juntamente com outros membros, né, do conselho, inclusive lá no hospital onde você trabalha, que é um centro da Smile Train, né, do Hospital Sírio-Libanês, do Instituto de Responsabilidade Social, e o Hospital Menino Jesus, né, o doutor Álvaro, que faz parte do nosso conselho médico, e a doutora Daniela Tanikawa também, né, então eles, assim como outros, né, que temos aqui de outras especialidades, estão sempre revisando junto com com o nosso global as questões de segurança, né? E principalmente agora com essa pandemia, no início, né, da pandemia, a gente teve aí uma revisão e tudo mais para revisar os protocolos e ter o máximo de segurança, né? Então acho que hoje a nossa conversa vai ser muito importante para tirar dúvidas, né, das nossas mães, das nossas famílias, principalmente com questão à anestesia, né, e tudo que acontece ali depois que as mães, né, as famílias entregam o seu filho nas mãos dos nossos profissionais e eles entram ali na porta do centro cirúrgico, né. Então, acho que se você puder se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua formação, né? Só para a gente conhecer. Enquanto o pessoal está chegando, já temos 15 pessoas aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando. A gente vai começar daqui a pouco, então, nossa conversa de hoje com a doutora Marcela Malavasi. Tá, isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Juan, muito obrigada pelo convite para participar dessa live, desse evento, desse bate-papo que a gente vai ter hoje com a família e com os colegas profissionais. Isso. Bom, eu sou a Marcela Malavasi, eu sou anestesista pediátrica. Depois a gente vai falar um pouquinho o que significa ser um anestesista pediátrico. E a minha formação, eu me dediquei, já há mais de 10 anos eu me dedico ao cuidado das crianças, especificamente, anestesia o adulto também, mas a maior parte do tempo crianças. E o nosso Uhum. centro, que é o Hospital Menino Jesus, que é um parceiro da Smile, a gente faz cirurgias de fissura lábio-palatina pelo menos 3 vezes por semana. Então, a gente tem uma Uhum. equipe bem treinada, bem focada na assistência dessas crianças. Tá Uhum. ouvindo um eco? Não, tá bom para mim. Você tá Ah, com então tá eco bom. aí? Então, eu mesma que estou me ouvindo, mas se tá bom aí, então seguimos. É. Não tem problema. E é isso, Juan. Então, hoje eu coordeno a equipe de anestesia pediátrica do Hospital Menino Jesus, que é uma OS, né, uma organização social do Sírio. Então, a gente tem uma equipe mista, a parte da nossa equipe é da SMA, e a parte da equipe ainda tem alguns colegas da prefeitura, né, que permanecem no serviço. E nesse serviço, a SMA já é parceira do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês há mais de 10 anos, e a gente investe bastante na parte de qualidade, de segurança, de protocolos assistenciais,
Então, eu posso dizer, sem nenhuma ressalva, que é um centro muito bem preparado para atender as nossas crianças costuradas, para fazer as cirurgias de diferentes complexidades. E é um centro também que, com essa parceria, evoluiu demais, porque a gente teve acesso à tecnologia, a material para manejo de via aérea difícil. E então só tem a acrescentar, essa parceria é muito boa e acaba beneficiando mais crianças que têm acesso aí à rede pública de saúde. É muito bom saber, muito bom mesmo. Só para confirmar, o pessoal está falando aqui que estava com um pouco de eco. Vocês estão ainda se escutando eco? Como é que tá? Você está escutando aí, doutora? Para você tá bem? Estou ouvindo um pouquinho de eco, sim. O que será que dá para melhorar? Se eu tirar meu fone? Não sei, porque eu tô com o fone aqui, geralmente dá tudo certo, não tem mais nada ligado. Por exemplo, seu computador não tá transmitindo, não. Alguém falou na sua voz, não, tem. Só na minha Só na da doutora tá com eco. Deixa eu tentar desligar aqui. Tenta diminuir um pouco, não sei. Vocês estão me ouvindo bem agora? Melhorou, será? Pra mim tá melhor. Vamos ver se o pessoal dá uma... Olha lá, professorados pelo Gabriel, Gisele, boa noite todo mundo, doutor Ricardo, lá de Manaus. Estou dando um alô pro pessoal aqui enquanto a gente vai vendo como é que tá o eco. Vai falando pra gente como é que tá o eco, gente. Vocês estão me ouvindo bem ou ainda estão fazendo eco na minha voz? Se alguém puder dar um retorno pra gente. Olá, olá. Bom, Juan, a gente pode seguir. Acho que se alguém puder dar um retorno... Vamos seguindo. Tá. Poxa vida. Como que a gente faz para melhorar? E olha que a gente testou antes, hein, gente? Não sei, geralmente a gente coloca o fone, ou diminui, né, o volume um pouco, né? Você não tá com mais nenhum lugar aberto, né? Tá só aí na tela do computador, do celular. Sim. Só tô na tela do celular mesmo. Não atrapalha. A Gisele falou que melhorou. Vamos ver. Bom, não tá atrapalhando, então vamos lá. O pessoal que entrou aqui. Tamayo, fissurados pelo Ravi, Karen. Boa noite para todo mundo. Já estamos começando aqui, só com pequenos problemas técnicos, mas já vamos resolver. Deu tudo certo aí? Agora eu que estou ouvindo. Olá, eu vou começar com a Mabel. Eu vi que a Mabel acabou de entrar e a Mabel mandou uma pergunta pra gente. Mabel, acho que ela é de Minas, pelo que eu estava vendo, né, Mabel? Até se você puder tirar... A gente ficou com um pouco de dúvida na sua pergunta, mas ela tinha perguntado, doutora, ela falou assim, meu filho tem um pouco de reação a medicamentos e vacinas e pode sentir... E ela queria saber se por isso ele pode sentir mais dor após o procedimento cirúrgico. Estou te ouvindo. Ouviu? Tá fazendo um barulhinho no fundo aí. Tá fazendo. Coisa. Bom, com relação à pergunta, né? Que a Budinha fez, olha, pelo que eu entendi, o filho dela, ele tem reações fracas aos medicamentos, é isso? Tá fazendo uns chiados. Estão... Alô? Piorou. Será que a internet está travando? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá ruim a voz da doutora. Eu estou fazendo para ela uma pergunta que a gente recebeu aqui da Mabel. E vocês também vão fazendo perguntas, gente, que aí, enquanto isso a gente vai... Eu acho que o som tá travando, o sinal tá travando, né? Melhorou? Vê se melhora agora, Juan. Agora tá bom. Tá bom agora, perfeito. Tá me ouvindo bem? Tá. Tô. Então, tá bom.
Agora tá bem. Eu queria entender o que ela quer dizer com reação fraca a medicamentos. Se precisa de uma dose maior, é isso? Mabel, se você puder avisar pra gente, aí a gente já pode responder melhor, mas a gente acredita que a gente tenha entendido mais ou menos a sua pergunta em questão a se, por exemplo, seu filho ele não tem, né, vamos dizer assim, alergia, né, ou alguma reação, se isso pode interferir no depois, né, no pós-cirúrgico, com relação à questão aí ela tá falando, remédios demoram a fazer efeito. Entendi. Os remédios demoram para fazer efeito. Obrigada. Ela da anestesia, né? Bom, o que a Isso. gente faz, a gente vai dosando as medicações quando a gente faz os anestésicos, conforme a resposta da criança. Então, durante a cirurgia, pelo monitoramento que a gente faz, tanto da frequência cardíaca, da pressão arterial, da respiração, a gente consegue ter uma ideia, e também baseado no peso da criança, do quanto que ela precisa de um medicamento para ter uma boa analgesia, para ter um bom controle da dor. Uhum. E é claro, as crianças respondem de formas diferentes. Então, a gente programa antes do despertar, baseado nessas respostas que a gente teve no intraoperatório, como que a gente vai tratar a dor no pós-operatório. Então, eu acredito que Uhum. isso não vai ser um problema se ele já fez ou se ainda a cirurgia. A gente tem como usar e avaliar a resposta. E o mais importante, além disso, o mais importante é que a gente vai estar ao lado da criança o tempo inteiro. Então, a gente vai estar observando a reação dela aos medicamentos. E a gente pode ir aumentando a dose. Não sei. Uhum. Eu acho que travou aqui pra gente, né? Ela tá falando aqui que ele fará na segunda o procedimento. E que essa live veio justamente para essa situação dela agora, né? Então, eu acho que deu para responder. Deu para ouvir? Doutora, tá ouvindo a gente? Eu acho que a conexão tá travou, né, gente? Hum, eu não sei aí, mas aqui está chovendo muito nesse exato momento. Não sei se pode ter sido isso que está atrapalhando a conexão. Tinha melhorado bastante, né? E agora falhou o áudio. De qualquer forma, a gente vai. Eu estou recebendo uma outra pergunta aqui da Daia também, que acho que ela caiu de vez. Deixa ela entrar de novo aqui. Ela vai chamar de novo e aí a gente já conecta. Mas eu estou recebendo aqui outras perguntas também, né? Estou anotando. É isso aí, dando um alô para esse pessoal que está aqui, a Grazi, mãe da Milena, mamãe do Ravi também, Cacilda, boa noite para todo mundo, Rebeca aqui, mãe do Gabriel, vão mandando suas perguntas, eu estou vendo aqui, vou anotar aqui também, né, pergunta que eu estou recebendo aqui, também dos fissurados pelo Gabriel, estava melhorando, né, aqui, pessoal, acho que a minha conexão, ela voltou, deixa eu chamá-la, então, aqui, a Iracema, boa noite, entrando também lá do mesmo hospital, aqui, do Menino Jesus, nossa fonoaudióloga. Vamos lá, doutora, vamos ver se agora vai. Tô ouvindo um barulho, acho que agora vai, hein, vamos Caiu. lá. Caiu. Eu acho que agora... Tá me ouvindo bem? Vamos lá. Veio uma pergunta, né? Isso.
Vamos, todo mundo ouviu, gente? Será? Ela falou que ela vai ter uma cirurgia, vai acontecer agora na segunda-feira, então veio bem a calhar essa resposta, né? Né? Eu tenho uma outra pergunta também que a Daya fez aqui Sim, acho que agora. respondeu, então, né, Rua? Isso, respondeu. A Daya mandou uma outra pergunta perguntando, a filha dela nasceu tá com fissura palatina, né? E ela perguntou se por conta disso ele pode ter reação à anestesia, né? Então uma das perguntas que eu até ia fazer é quanto a essa questão, né? Naquele formulário que a gente assina antes de entrar no centro cirúrgico, falando sobre reação alérgica. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Chegou? Ixi, eu não entendi a Travou? pergunta, Rua, desculpa. Tô para mim. É a questão da reação alérgica, né? Que a gente faz aquele questionário antes de entrar no centro cirúrgico, né? Se você sabe que tem alguma reação, porque na verdade ela perguntou qual seria o risco pela filha ter, né, fissura labiopalatina, de ter alguma reação, né? Então não é nem a fissura não é uma condição que vai mudar isso, né? Isso vai depender então aí do que a doutora vai explicar agora, né? Em questão a isso. Sim, sim. Então, essa pergunta sobre alergias e anesia é uma dúvida bem frequente, bem pertinente dos pais, né? Porque a gente é bem incisivo até quando a criança chega para avaliação pré-anestésica, é uma das perguntas que a gente faz. Então, as reações alérgicas mais comuns que a gente observa por nível de frequência são aos antibióticos, bloqueadores neuromusculares, que são um dos medicamentos que a gente usa na anestesia, e de pirona, que é o analgésico comum, né? Mas a gente não faz nenhum teste antes da anestesia para ver se essa criança é alérgica. Não, a gente não faz um teste na pele. O que a gente investiga mesmo é a história clínica da criança. Então, a criança, quando chega para a gente pergunta se já teve alguma reação anterior e, principalmente, a gente direciona para esses medicamentos que são mais comuns. E um bebezinho com 3 meses, com 6 meses, o que ele já usou alguma vez na vida é um analgésico comum. E se ele teve essa reação alérgica nesse momento, a gente vai evitar, a gente troca para uma medicação diferente com a mesma finalidade. E outros medicamentos que ele nunca usou, eu costumo dizer assim, os pais respondem, né? Meu filho não tem alergia, não que eu saiba. E eu sempre respondo para eles, e não é hoje que a gente vai descobrir, né? Então, a gente tem como monitorar se a criança apresentar qualquer sinal de alergia no intraoperatório, a gente tem como descobrir rapidamente. A gente tem como observar pela cor da pele, a gente tem como observar se tiver alguma dificuldade respiratória, cai a pressão. E como o anestesista fica o tempo inteiro do lado da criança, tanto observando a pele, a cor, a respiração e também monitorizando, a gente tem monitores para ver como a criança está indo no intraoperatório, a gente consegue observar isso rapidamente e reverter um quadro de potencial alergia. Então, o tratamento é muito rápido, por isso a importância do anestesista estar sempre ali do lado da criança. Então, o que é importante para o pai e para a mãe saberem agora, para o cuidador dessa criança, é se já teve alguma alergia antes, não teve, a gente já tem como triar aquilo que seria mais comum e já tem ali o antídoto, vamos dizer assim, de forma geral, a gente tem como resolver isso. Muito bom. É uma pergunta que bastante gente faz, realmente. Eu já escutei várias vezes, né? E acho que foi bem esclarecedor. Obrigado. E vão mandando perguntas aqui, gente. Eu estou recebendo outras aqui, né? Dando um alô para o pessoal que está entrando aqui, a Raíza, a Yarley. Enfim, o pessoal está chegando aqui. Algumas mães estão falando aqui, né? Acabei de ver aqui, não sei qual é o seu nome, mas está como MIH. Está falando que o Bernardo vai operar em abril. E está perguntando se eles perdem muito peso após a cirurgia. O bebê... Essa questão do Acho peso, que tem alguma coisa a ver? com o pessoal da nutrição, né? Eu acho que já não tem muito a ver, né? A gente tem... Bom, passa para...
É, essas não, mas acho origens. que com Mas o que eu anestesia não tem posso nada. dizer Mas o que eu posso dizer para essa mãezinha, para ela ficar mais tranquila, é que assim que termina o procedimento, quando a criança está já na sala de recuperação e a gente vê que ela tem a possibilidade de tossir, já está respirando bem, já está se protegendo ali, né? A gente chama da proteção da via aérea, a gente já libera essa criança ou para tomar o Uhum, leitinho, a fórmula dela, ou tomar uma água. Então, a reintrodução alimentar é muito precoce, já começa na sala de recuperação. Mas, uhum, especificamente, o que esperar nesse pós, com relação à progressão, como vai ser essa alimentação, uhum. a gente tem outros especialistas mais aptos a responder de forma mais assertiva. Uhum, uhum. É, a mãe a Rebeca está até comentando aqui, por conta da dieta líquida, né, principalmente na cirurgia de palato, pode ter alguma relação também, talvez, né, enfim. E aí também acho que cada caso pode ser, né, visto como um caso diferente, né. Uma outra pergunta que ela fez também, Sim, a Rebeca, foi aqui, justamente aquela questão que a gente escuta, né, e ouve falar da diferença aí das crianças voltarem, né, o tempo que depois que termina a anestesia, alguns chegam dormindo, outros já estão acordados, né, e se isso tem alguma relação com cada outros procedimentos, cria vamos dizer assim, um vício, uma tendência, ou não tem nada a ver, cada um vai depender do jeito que foi a conduta naquela cirurgia. Então, por favor, tira assim, as dúvidas aqui pra gente sobre esse assunto. claro, com certeza. Essa também é uma angústia, assim, né, dos pais, né? Como é que vai voltar a criança da anestesia, né? Então, a gente terminando o procedimento cirúrgico, ainda antes de terminar, no intraoperatório, o cirurgião, ele faz uma anestesia no local que ele está operando. Então, ou no lábio, ou no palato. Ele vai injetar anestésico local no intraoperatório e antes da criança acordar. É semelhante, vamos Uhum, comparar a anestesia de dentista, porque é um anestésico local. uhum, Então, a criança está bem anestesiada no lábio e no palato antes de acordar. E isso, por que isso é bom? Porque a gente diminui a dose de medicamentos que a gente usa na veia. E esses medicamentos que a gente uhum, usa na veia, eles são ótimos para controlar a dor, eles são necessários, mas com o efeito colateral desses medicamentos, eles causam sonolência. Então, às vezes a criança a gente já terminou o procedimento, a gente já fez tudo que poderia fazer, a gente estubou a criança, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Só que fica um uhum, efeito residual do analgésico que a gente utilizou. Então a criança vai para a recuperação, ela está anestesiada com essa anestesia na boca, no local, e tem um analgésico circulando. Então ela está uhum, confortável o efeito colateral é ela dormir. Então, por isso que muitas uhum, crianças chegam na recuperação dormindo. E ok, e aí o tempo de despertar vai depender do metabolismo, da dose, do peso da criança. E uma cirurgia que foi de uma maneira pode ser totalmente uhum, de. A criança opera uhum, o aquilo, né? Faz a parte do lábio, ela uhum. tem 3 meses, ela tem 4 meses. Então ela é mais É. sensível até aos anestésicos. Então ela pode dormir bastante nessa primeira cirurgia. De repente ela tá maiorzinha, vem para cirurgia subsequente, vem para cirurgia do palato, ela já está mais desenvolvida, ela já está mais Uhum, espertinha, né? Então, às vezes a uhum, mesma dose em momentos diferentes de é, maturidade dessa criança é que também influencia no despertar. Mas uma coisa que eu aham, queria deixar claro assim, para quem está assistindo a gente é aham, que a gente gosta de levar as crianças dormindo confortavelmente, então não se assustem se a criança chega uhum, na recuperação dormindo. E se ela uhum, chega acordada também, tá chorosa, muitas vezes é porque ela tem uma sensação de que tem algo diferente ali, que mexeram na boca dela. Mas assim, a gente seguindo os padrões de analgesia, os protocolos, as crianças chegam muito confortáveis do ponto de vista da dor. Mas aí tá com fome, tem outras coisas que interferem nesse despertar aí, no uhum, conforto dela ao sim, despertar. uhum. Respondi?
Sim, legal. Inclusive, a gente tem a Alana Germano, que ela é paciente também lá. Não sei se você lembra, mas ela tem dois gêmeos com fissuras, que é o Vinícius e o Bernardo, né? Então, ela tá falando que a volta da Que é o anestesia Bernardo do também, Bernardo, né? menino. Isso, é. E ela teve, né? Foi só aqueloplastia unilateral e foi muito mais difícil do que a do Vinícius, né? Que já foi bilateral e depois, né, da palatoplastia, né? Porque acho que tem esse componente também, porque a criança já está maior, passou mais um tempo, né? E a resposta vai depender disso, né? Sim, sim, sim. E por mais que a gente padronize a técnica, as doses baseadas no peso, aí a gente remete até a uma pergunta que surgiu ali no início. A gente vai observando a criança e a demanda da criança, né, pela medicação. Então, é difícil dizer o que aconteceu, né, nas cirurgias desses gêmeos, mas de qualquer maneira o tratamento acaba sendo individualizado, né? A gente está olhando ali muito de Uhum. perto como que é a reação de cada um, né? Uhum, sim. Mais uma pergunta aqui da Mabelle, ela estava perguntando a questão do. Deixa eu ver aqui se ela perguntou se que voltou de novo. Peraí, que já entraram outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente também gostaria de fazer um comentário, né? Estava conversando primeiro com a doutora, da questão do jejum, né? Se ele tem a ver com o tempo da anestesia. Então, fazendo mais jejum, pega mais, demora mais tempo, ou você tem que fazer mais jejum porque é maior o procedimento. Tem alguma relação, doutora? Eu acho que travou de novo. Doutora? Juan, tá Oi, cortando voltou? para mim. Qual que foi a pergunta? Desculpa, agora voltou. Foi a pergunta da relação entre o tempo de jejum e o tempo da cirurgia, que a Mabelle perguntou pra gente. Ah, quanto tempo de jejum antes da cirurgia? É essa a pergunta? Na verdade, ela está perguntando se tem a relação do tipo de cirurgia e do tempo que ela fica em jejum, né? Para ver se você Ah, precisa ficar mais tempo em jejum, uma entendi. cirurgia que é mais longa, Não, ou não. não. Eu entendi agora. Não, não tem a ver com qual tipo de procedimento. Uma vez que uma criança, um adulto, vai ser submetido à anestesia geral, o tempo de jejum é padronizado. É um protocolo de cada hospital, baseado nas evidências da literatura. Então, assim, são recomendações de cada hospital e tem a ver com o fato da criança fazer uma anestesia geral, não com qual procedimento especificamente ele vai fazer. Uhum. Maravilha. Uma outra pergunta que a Grazi, que inclusive a mãe da Milena, que também é paciente do hospital, do Jesus, da doutora Daniela, ela está perguntando assim, para as crianças, no momento de sair para o centro cirúrgico e se desligar dos pais, é um momento muito chato, né? Então, imagino que dá muito medo para elas. Como que é feita essa conexão da equipe com a criança? Tem alguma coisa que dá para fazer para distrair, né? Mesmo não atrapalhando o processo de anestesia, que eu acho que é muito legal a gente falar dessa questão da humanização, né? Até esses dias a gente estava falando muito sobre isso, né? Algumas mães, inclusive, ela mesma comentou um post que eu tinha feito no dia que eu tinha ido lá, né? Acompanhar o serviço de vocês. Então, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho mais dessa questão aí que a Graziele lembrou muito bem. Sim, com certeza. Então, esse tema da humanização é algo que quem é anestesista pediátrico trabalha em centro, né, de anestesia pediátrica com crianças adora, né? Então, eu sou super suspeita para falar sobre isso. Então, a gente tem algumas frentes para a gente melhorar, diminuir essa ansiedade do pré-operatório da criança, que, assim, não é... Eu acho, assim, esse momento da separação é um momento que está lá, que a gente está vendo objetivamente. Mas é uma criança que está passando por consultas, está passando por avaliação com especialistas, ela já está sentindo que ela está do ambiente dela ali há algum tempinho. E aí, de repente, ela volta para o hospital e aí e tem a separação dos pais. Então, realmente é um momento que merece um super cuidado e atenção.
Então, algumas coisas a gente faz para diminuir esse estresse no pré-operatório. Vocês podem observar, quem é paciente lá do nosso hospital, que o ambiente do pré-operatório do centro cirúrgico, ele é bem lúdico. A gente tem umas mesinhas do tamanho das crianças, as cadeirinhas, a gente tem um ambiente bem colorido, tem os desenhos, os adesivos dos animais, tem um quadro colorido. Por quê? Porque a gente quer que a criança sinta o mínimo possível que ela está fora do ambiente dela. É claro que desde pequenininho, eles já percebem isso. Mas, de repente, a gente traz eles para a brincadeira. A gente dá um brinquedo na mão deles, a gente tem algumas voluntárias que brincam com as crianças, eles fazem a pintura quando são um pouquinho maiores. Então, uma das frentes que a gente age é o ambiente. Então, ali o ambiente preparado para a criança. Uma segunda forma de diminuir esse estresse, essa ansiedade, é muito a conversa com os pais no momento da avaliação pré-anestésica, ou quando a gente tem a oportunidade de conversar antes da cirurgia, ou fazer isso que a gente está fazendo agora, preparando os pais, diminuindo a ansiedade dos pais. Claramente você vai ter uma criança mais tranquila, mais confiante para esse momento. Então, isso já ajuda a diminuir a ansiedade da criança, quando os pais entendem aí as etapas do processo e vão ficando mais confiantes aí no procedimento. E uma outra maneira que a gente tem de fazer ali, antes de entrar no centro cirúrgico, é dar uma medicação pré-anestésica. Que é uma medicação que é via oral, normalmente. No nosso centro a gente usa via oral, é um xaropinho com sabor de framboesa, de morango. E aí a criança, nesse momento que ela toma esse xaropinho, ela já dá uma certa relaxada, a gente diminui a ansiedade, diminui esse estresse do pré-operatório. Tem alguns centros que eles permitem também a entrada da mãe, do pai, do cuidador, dentro do centro cirúrgico também, para acompanhar a criança. Quando os pais, assim, também estão bem, né? Estão vivos e acham que vão contribuir e ajudar a diminuir a ansiedade da criança. Agora, outra forma também é a gente... Tem alguns centros que entram com carrinhos, tem centros que, no nosso caso, o que a gente tem de recurso? A gente tem a medicação pré-anestésica, a gente tem a brinquedoteca pré-operatória, a gente tem a avaliação pré-anestésica, a conversa com os pais, e a gente tem os anestesistas que revelam seu lado criativo, artístico nessa hora, que é colocar um filminho no YouTube, que é colocar um desenhinho. E assim, enquanto ele está fazendo a indução anestésica, que é a colocação da máscara, né, para a criança dormir, foi isso que o Juan viu, que ele achou muito legal. A criança permanecia assistindo um videozinho e ela estava distraída e estava dissociada daquele ambiente ali. Isso também é uma das formas da gente diminuir o estresse no pré-operatório. Muito legal. A gente tem também, a Rebeca está perguntando se você já ouviu falar alguma vez de alguma coisa relativo à aromaterapia, né, de óleos essenciais, que a gente sabe que tem alguns que também ajudam nessa questão, né, de deixar a criança mais tranquila, menos ansiosa. Você já viu algum estudo, alguma aplicação na prática? Sim, sem dúvida. Nossa, eu fiquei surpresa outro dia. Assim, pessoalmente, em casa, eu acho muito interessante, né, essas técnicas aí não convencionais para a gente relaxar, para a gente entrar em meditação, enfim. É uma coisa que é muito boa, pessoalmente, até como um autocuidado, né? Porque antes do cuidado do outro, a gente precisa estar bem, né? Então, a gente tem uma frase que eu gosto muito, né? Para cuidar de um ser humano, é necessário outro ser humano inteiro. Isso foi uma psicóloga, a doutora Mia, que falou isso uma vez num curso que eu estava fazendo, e eu acho isso fantástico. Enfim, e aí extrapolando para o hospital, eu comecei a ler, e você acha muito artigo científico sobre aromaterapia, óleos essenciais, para você diminuir a ansiedade pré-operatória da criança. Então, uma coisa que você pode fazer é usar o aromatizador, ou que é muito fácil para nós e que já usavam no passado, mas outros aromas ali, que é colocar um cheirinho de chiclete, um cheirinho de banana, um cheirinho de outras coisas na máscara. Ultimamente eu tenho usado um óleo essencial de lavanda. E o óleo essencial de lavanda, ele acalma, né? Ele tem todos os benefícios aí que a gente conhece, de diminuir a ansiedade, diminuir o estresse.
Então, é uma outra forma, sem dúvida, de você humanizar e diminuir aí a ansiedade pré-operatória. Ah, legal, muito bom saber, que legal. A gente tem outra pergunta também da sua colega do hospital, que é a Iracema. Ela está perguntando se tem alguma relação da anestesia com a agitação da criança no pós-operatório. Você acha que é mais pela Do anestesia ou jejum como você falou? na agitação, né? Isso. A pergunta dela é sobre o jejum influenciar na agitação pré-operatória. Não, ela perguntou se tem alguma relação da anestesia, do procedimento, com a agitação que a criança fica no pós-operatório. Sim, 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 sim. O que acontece é que aquele anestésico inalatório que nós usamos para colocar a criança para dormir e manter, né, a criança dormindo, a criança inala esse anestésico, aí vai para o pulmão, equilibra aí na corrente sanguínea, tem uma ação cerebral e aí que a criança dorme. E aí, quando a gente desliga esse anestésico, ele vai fazer o caminho contrário. O que ele vai fazer? Ele vai sair, né, da corrente sanguínea, vai para o pulmão e volta e é eliminado. E nessa eliminação, às vezes é muito rápida. Quando a gente causa, a gente chama de agitação, é uma das teorias, né, da agitação psicomotora, que a gente chama assim, no despertar da anestesia. Então, algumas crianças acordam bastante agitadas devido a esse despertar rápido com relação ao anestésico inalatório. Mas a gente tem algumas formas da gente minimizar isso. Existem alguns medicamentos que a gente pode usar antes de terminar, descontinuar, né, o uso do anestésico inalatório, para promover um despertar mais suave, mais lento e tentar evitar aí essa agitação. Mas é uma característica... É uma característica dos anestésicos inalatórios aí, sim, essa de eliminação rápida. Legal, muito bom, muito bom. Tinha outra pergunta aqui que o Pedro Lualobo tinha enviado para a gente, antes mesmo da live, era da questão, perguntando o que seria a medicação pré-anestésica. Ouviu? Doutora? Não, você repete para mim, cortou, desculpa, que chato. A gente teve uma pergunta, imagina. A gente teve uma pergunta do Pedro Lualobo, lá de Tocantins, sobre o que é medicação pré-anestésica. Acho que travou. A doutora... O que é medicação pré-anestésica? Pré-anestésica, isso. A pergunta é o que é medicação pré-anestésica, certo? Isso. A medicação pré-anestésica dá para continuar? Estão me ouvindo? Dá, estou ouvindo agora. Sim. Tá. Então, a medicação pré-anestésica, ela é uma medicação, como o nome diz, dado um pouco antes, né, do momento do procedimento cirúrgico, da entrada no centro cirúrgico, e ela pode ser feita de algumas formas. Então, o mais comum que a gente usa é esse xaropinho, que a gente chama de xarope de midazolam, que é o mais comum que você encontra. E esse xaropinho a gente faz pela boca, e a criança aí de 15 minutos, 20 minutos, por aí, nesse tempo, essa criança vai relaxando e tem um efeito. Existem também outros medicamentos de classes, então isso é um benzodiazepínico. Existem medicamentos que é da classe dos alfa-2 agonistas, a gente não precisa entrar nesse detalhe, clonidina, dexmedetomidina, que a gente pode fazer intranasal também, com atomizador. Então, alguns locais podem usar também essa forma de administração da medicação. Pode usar oral também e ser absorvido pela mucosa oral. Que mais? No passado, era muito comum usar medicação intramuscular no pré-anestésico, principalmente em crianças. O que a gente mais faz é o midazolam mesmo, o xarope, via oral. Ah, legal. A gente teve uma outra pergunta aqui também,
Deixa eu ver aqui, ah, Pedro, é, deixa eu ver aqui, eu não sei se o nome é, Liz Falbogontijo. A minha filha, depois da anestesia, fica super agitada. Ela fica 3 dias com o efeito da anestesia. Você acha que isso tem a ver com a anestesia mesmo? Ou não? Tem todo esse processo para o organismo eliminar? Ou não tem nada a ver? Explica pra gente. Olha, a agitação psicomotora no despertar da anestesia, que a gente falou um pouquinho antes, não sei se ela chegou a ouvir, ela é autolimitada, um fenômeno autolimitado. Porque o que acontece? À medida que o anestésico inalador está sendo eliminado, isso acontece na sala de recuperação da anestesia, naquela primeira hora que a criança está dentro do centro cirúrgico, esse anestésico já vai ser eliminado. Então, assim, ele não está mais no corpo da criança, tá? Ele não está mais tendo efeito. Mas o que é comum, sim, o que a gente observa e que é independente da anestesia, é uma criança que ficou junto, é uma criança que saiu do ambiente dela, é uma criança, assim, que eu costumo dizer para as mães, né, dos meus pacientes, ele não vai ser legal hoje, não vai ser aquela criança fofinha que vai brincar, que vai... Tá irritado, né? Mexeram no corpo, né, da criança, fizeram uma cirurgia. Então, tem muito mais a ver com o estresse perioperatório, essa irritabilidade, esse desconforto aí no pós. Pode ter a ver com dor também, pensando assim, por que a criança fica agitada. Mas o anestésico que está relacionado à agitação, ele já foi eliminado, tá? Então, é improvável, assim, eu posso dizer que não é o anestésico inalatório 3 dias depois, com certeza. Tá. Ah, legal. Bom, eu estou vendo aqui, eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas aqui que a gente... Mandem mais perguntas que a gente está aqui para responder, mas enquanto isso eu vou também perguntar para a doutora sobre outros assuntos aqui, né, que acho que a gente se deixar teria muito tempo para a gente ficar falando, né. Então, eu acho que uma outra coisa que é legal de a gente falar é das etapas, né, da anestesia, do que o anestesista faz, né, durante todo o processo, né, do pré e depois, né, até o final, né, enfim, acho que seria legal falar um pouquinho do que acontece lá dentro do centro cirúrgico, né. Claro, com certeza. Então, passando aquela portinha ali, né, que você entrega muitas vezes o seu filho e a gente que vai tomar conta dele, né, cuidar e fazer todos os cuidados ali anestésicos e operatórios, qual que... Acho que está falhando o vídeo. Doutora. Eu acho que está falhando. Está falhando. A doutora está ouvindo a gente. Acho que caiu. Caiu mesmo. A internet não está muito boa, não. Deixa eu chamar de novo aqui a doutora, que estava explicando para a gente o que acontece lá dentro do centro cirúrgico, né? O papel, ela voltou, deixa eu chamar de novo aqui. Tá chamando a doutora, Oi, ouviu a gente? Oi. Desculpa, caiu aqui. Eu não consegui ver nenhum começo da resposta. Não sei se travou antes. Travou antes. Vamos lá. A gente estava falando sobre o que acontece depois que a criança entra no centro cirúrgico. Isso. Então, o que o anestesista faz? Ele vai monitorizar essa criança. Então, a gente vai observar. Com os monitores, a gente vai observar o batimento cardíaco, a pressão sanguínea da criança, a oxigenação. Então, a gente vai usar o oxímetro de pulso, que está na moda agora, né? Só se fala disso. A gente observa a oxigenação, a gente observa a respiração da criança.
E aí, a gente sempre tem uma veinha pega. A gente, depois que a criança dorme com a inalação, com a máscara, ou algumas crianças já chegam com o acesso venoso, depois que ela dorme, a gente faz algumas medicações. E quais são essas medicações? A gente precisa de medicamentos para manter a criança dormindo confortavelmente. A gente precisa de medicamentos para controlar a dor dessa criança. A gente precisa de medicamentos para adequar a respiração ao nível anestésico. E aí a gente se prepara também, não só no intraoperatório, como eu falei para vocês, sobre o cirurgião fazer a infiltração, né, na boquinha da criança, fazer a anestesia local, a gente se prepara também para o despertar dessa criança, porque eu quero que ele acorde sem dor. Então, a criança acordar sem dor, a gente também faz algumas medicações que têm um efeito um pouquinho mais prolongado, que a gente falou agora há pouquinho, e também para evitar náuseas e vômitos depois da anestesia. Então, eu preciso de um medicamento para dormir, um medicamento para manter dormindo, um medicamento para analgesia, um medicamento para ele não vomitar. E também o antibiótico, né, que a gente faz para evitar infecção no pós-operatório, a gente faz isso no intraoperatório. E então a gente fica o tempo inteiro observando esses sinais vitais que eu comentei agora, fica do lado da criança, e a gente vai monitorando a profundidade da anestesia também. E conforme necessário, a gente aprofunda um pouco mais e vai programando esse despertar mais suave na maior parte do tempo. Legal. A gente sabe que a formação, né, do médico, né, anestesista, é uma formação que a gente tem para adultos, né, mas eu também gostaria de saber os diferenciais, né, quando você tem um paciente que é um bebê, que é uma criança, que necessita de cuidados especiais, o tamanho, né, dos órgãos são menores. Então, fala um pouquinho para a gente da questão dos cuidados e da segurança que é necessária para esse tipo de paciente que é tão especial, né, a anestesia pediátrica. Claro, com certeza. Bom, o anestesista, ele é um médico e, como todos os médicos, ele passou por 6 anos de estudos, né, na faculdade de medicina. Depois desses 6 anos de estudo na faculdade de medicina, ele vai fazer uma prova para entrar na residência médica, que é a especialização em anestesia. Aqui no Brasil, a residência médica, ela tem a duração de 3 anos, formalmente. Durante a residência, a gente anestesia pacientes, eu costumo dizer que é de 0 a 100 anos ou mais de 100 anos. Hoje em dia está muito comum a gente ver esses pacientes mais velhos. E aí, a partir do momento que você termina a sua residência médica em anestesia, você está apto a anestesiar crianças. Você já viu crianças, faz parte da formação de um médico anestesista. Mas o que acontece, muitos de nós, e eu falo por mim, falo pela minha equipe, que tem muitos profissionais que optaram por dedicar mais 1 ano da vida deles, ou 2, somente anestesiando crianças. Então, a gente chamaria isso de subespecialidade. Então, no mínimo 1 ano, depois que eu termino a residência ali, então eu fiz a faculdade 6 anos, eu fiz a residência mais 3 anos, eu passo mais 1 ano cuidando só de criança. Então, a gente vai estudar ali o que a gente chama da fisiologia, da anatomia, do comportamento dos medicamentos nesse corpinho, que não é só um tamanho menor, ele funciona de uma maneira diferente. Quem é mãe sabe aí que funciona diferente. Não precisa ser médico para a gente ver que as coisas são... A fisiologia aí, né, o comportamento da criança ainda está amadurecendo. E aí, o anestesista pediátrico, ele passou por mais esse ano de treinamento. Então, no nosso centro, no Menino Jesus, a gente tem uma grande parte da equipe que se dedicou só a isso, e a gente tem alguns anestesistas que só fazem anestesia pediátrica a maior parte do tempo. Legal, acho que deu para responder a pergunta. E a questão também que a gente tinha conversado um pouco sobre a avaliação dos requisitos pré-operatórios, né? Não sei se ficou claro para todo mundo, né? Mas que a gente começou a falar lá atrás, né, da questão da alergia, mas se puder explicar um pouquinho mais sobre essa preparação, né, que é essa etapa anterior. Claro, claro.
tão importante como o intraoperatório, né, o momento da cirurgia em si, o momento da anestesia, é o preparo, o contato das famílias com o anestesista. E esse contato normalmente acontece pela primeira vez na avaliação pré-anestésica. E aí, o que eu vou perguntar para as mães, para os pais, para os cuidadores dessa criança? Eu vou querer saber o histórico, né, de saúde dessa criança. Então, eu pergunto sobre se a criança nasceu no tempo certo ou se ela é prematura, se ela precisou de alguma assistência na maternidade, se ela precisou de ajuda para respirar quando ela nasceu, se ela foi embora com os pais, se ela precisou de suplemento de oxigênio, se em casa ela respirou bem. Aí a gente vai observar cada órgão e sistema. Então, eu vou fazer a ausculta cardíaca no exame físico, vou fazer a ausculta pulmonar e observar e perguntar também da história de alterações cardíacas no nascimento, vou perguntar sobre dificuldades respiratórias, a gente pergunta sobre a função dos rins, a função do fígado, assim, são perguntas que a gente vai traduzindo ali para a família, mas que eu estou observando como que esse organismo está se desenvolvendo, porque tudo isso vai interferir no meu manejo anestésico. E aí, na avaliação pré-anestésica também, eu tenho a oportunidade de observar essa criança e ver se ele tem essa alteração isolada, que é a fissura, né, labial ou palatina, ou se ela tem alguma malformação associada. Então, a gente fica atento se a criança tem alguma malformação cardíaca, pulmonar, enfim, alguma outra alteração que possa interferir no metabolismo dos medicamentos anestésicos, no preparo adequado da sala cirúrgica e todos os comemorativos. E a gente pergunta também da parte psicológica, né, da criança. Se é uma criança ansiosa, se é uma criança que já está na idade, né, dessa ansiedade de separação, se já percebe o ambiente. E a partir daí a gente também divide aí algumas atitudes que vou dar medicação pré-anestésica, eu vou permitir em alguns centros a entrada da mãe, do pai na sala cirúrgica, ou assim, você vai elaborando ali, desenvolvendo junto com essa família como que vai ser o manejo no dia, no momento do procedimento. Ah, legal, muito bem, acho que deu para explicar bastante aqui. Olha, a gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa live, porque a gente sabe que ela deu 1 hora, a gente precisa encerrar, né, então faltando 5 minutos ainda, tem mais uma pergunta que a gente recebeu aqui também da Rebeca. Ela está perguntando sobre a criança com Apgar 3 com asma, quais tipos de complicações que pode acontecer. Porque acho que o Gabriel aconteceu isso e precisou de oferta de oxigênio. Tá. Bom, o Apgar, né, é um score, né, ali um índice que a criança recebe no momento do nascimento. E ele não, e assim, tem o do primeiro minuto, 5 minutos, então assim, não é um número isolado. Então, eu não sei especificamente a história do Gabriel, pode conversar depois, individualizar, né, assim, mas às vezes ele teve um Apgar 3 que evoluiu rapidamente para um Apgar 10. Logo depois. Mas aí eu vi que ele precisou de oxigênio suplementar. Isso aí, o fato dele ter precisado de oxigênio, ele pode ter recuperado rápido ali e não ter tido nenhuma sequela. Aí eu vi também que ele tem asma, que pode ou não estar relacionado a alguma alteração pulmonar prévia. A criança com asma, assim como a criança que tem os pais que fumam, ou a criança, 3 e 9, eu vi agora. Ela falou. Exato, ele recuperou rápido. Então, assim, não quer dizer, não vai me dizer tanto que vai ser uma evolução ruim na anestesia, um risco aumentado. Mas a asma já me faz tomar outros cuidados. Então, eu vejo a frequência das crises, eu vejo se ele está controlado da asma. O ideal é a gente fazer um procedimento anestésico cirúrgico quando a criança está sem crise há pelo menos 1 mês, entendeu? Então, a gente quer que essa criança venha compensada com a medicação, ver se a gente não deve estar com uma infecção respiratória associada. Então, são esses pequenos detalhes que vão somando e adicionando o risco da gente ter uma complicação, tanto no intra como no pós-operatório. E quando eu falo de complicação, eu estou falando assim de uma crise de asma, de um broncoespasmo. Se ele não está compensado, se ele está muito inflamado,
Se ele está exigindo mais medicação em casa, talvez não seja o momento ideal para ele operar. A gente tem que adiar um pouquinho, compensar esse quadro clínico. E aí, a gente compensando esse quadro clínico, tomando todos os cuidados, a gente pode se preparar para minimizar esses riscos de complicações. Mas é isso, eu sabendo dessas alterações, eu tenho como manejar e como escolher o momento mais adequado para fazer esse procedimento. Legal, é por isso que é super importante, então, essa avaliação pré, né, que a gente acabou de conversar agora, né, e investigar todas essas questões, né, para manter o máximo aí de seguro, né, no momento da cirurgia. E, bom, como a gente já falta 2 minutos, a gente pode já encerrar aqui. Se a doutora quiser falar alguma coisa que acha importante, né, que a gente acabou não falando, puder falar agora no final, mas senão a gente já pode encerrar. Já queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e quem não conseguiu ver tudo, a gente vai publicar, então depois vai ficar ainda, né, depois lá no nosso IGTV, dá para vocês consultarem, fazerem outras perguntas, né, de repente não lembro agora, mas, enfim, usem os nossos canais, né, na rede social, né, direct também, e a gente vai respondendo para vocês. Tá certo, Juan. Olha, eu acho que a mensagem aqui é que o tempo para a gente se conhecer, o anestesista e as famílias, ele é curto. Então, para a gente aproveitar ao máximo dessa avaliação pré-anestésica, para a gente fazer esse vínculo e confiar no seu anestesista, porque a gente está treinado, a gente está preparado para cuidar da melhor forma do seu filho, como se fosse nosso. Então, a gente está olhando para ele com o mesmo cuidado e as dúvidas que vocês tiverem, levem, escrevam para no dia da consulta a gente conseguir ser bem assertivo e conversar com vocês, esclarecer e vocês ganharem a confiança, porque é uma relação. E se os pais estão confiantes, isso já é 90% do nosso trabalho, porque a criança sente e aí tudo fica mais suave, dorme melhor, acorda mais tranquilo e a recuperação é melhor. Então, acho que essa é a mensagem, Juan. Maravilha, então vamos encerrar por aqui. Obrigado a todos que participaram, obrigado, doutora, e vamos aí responder as perguntas caso ficou alguma sem, né? Ou quem quiser, tiver mais dúvida, mande para a gente responde depois, tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado, doutora. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, problemas técnicos aqui. Imagina, tchau, tchau. Acontece. Tchau, obrigado, gente. Boa noite.